É um prazer receber você aqui hoje, Dartilene. Hoje a gente está fazendo a nossa primeira palestra no blog Azores Tourism Connections, e a Dartilene Silva, do Brasil, vai apresentar aqui para a gente hoje uma palestra muito interessante sobre segurança em turismo de aventura, o que é muito pertinente para a gente aqui nos Açores. A Dartilene não sabe, mas a gente foi premiado pelo prêmio World Travel como destino de turismo de aventura no ano passado. Então, Dartilene, contigo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Daniela, pelo convite. É um super prazer compartilhar, né, um pouquinho desse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo dos anos aí nesse tema com vocês. Minha primeira palestra internacional, então eu fico bem lisonjeada, assim, e ainda mais sabendo disso, né, que o destino aí dos Açores foi contemplado com esse prêmio tão importante. Então, mais do que nunca, reforçar essa questão da segurança, né, bastante relevante aí também para vocês. Então, super prazer, e fico aqui à disposição para compartilhar aí meus conhecimentos com vocês. Bom, iniciando aqui, então, com essa apresentação, né, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, né, quem é a Dartilene aí do Brasil. Eu sou graduada em turismo, também sou mestre em turismo, me formei na Universidade Federal do Paraná, da onde eu estou falando, Curitiba, capital do Paraná. E, além disso, eu tenho 2 pós-graduações aí em gestão de pessoas, planejamento e gestão de negócios também. Eu comecei minha atividade no turismo de aventura lá na década de 90, em 1997, quando eu fui trabalhar numa empresa de rafting no litoral do Paraná, e ali foi a minha grande escola, né? Então, a gente tinha que prever todos os nossos procedimentos de segurança e tudo mais, para ter uma atividade segura, já que ainda era anterior, né, esse período todo de normalização que aconteceu quase 10 anos depois aí do meu ingresso, né, nesse mundo aí da aventura. Então, desde 2006, quando começou todo esse processo de normalização no Brasil, eu venho acompanhando esse processo, e para mim foi ótimo, porque, como eu falei, a gente tinha que imaginar ali as nossas ações, né, de segurança para não ocorrer nenhum acidente. E depois que chegou toda essa parte de normalização e tudo mais, eu achei que ficou mais fácil, porque basicamente, né, eu recebi a cartilha de como fazer as ações para manter a segurança das atividades. Então, isso para mim foi assim um encantamento, né? E desde então eu venho trabalhando com essas normas técnicas aí no turismo. Né? Eu sou certificada como auditora da norma técnica 21101, que é a norma de sistema de gestão da segurança para o turismo de aventura. Faço parte de algumas comissões técnicas, né, da ABNT, para a gente discutir as normas, né, discutir também as normas internacionais. Então, também faço esse trabalho aí de forma voluntária, contribuindo aí com esse projeto, né, do Brasil. E também atuo como consultora e instrutora, então, para orientação e implantação de requisitos, né, para selos de qualidade diversos, né, então, sempre focado aí num selo, e das normas técnicas para o turismo também, tá? Então, essa é a minha experiência, né, basicamente aí, a minha experiência. Bom, gosto de começar com essa explicação do que a gente entende como segmentos turísticos de natureza. No Brasil, a gente trabalha com essa parte de segmentação das atividades, né, com foco realmente no marketing e ali nos públicos-alvos. Então, a gente hoje trabalha como sendo turismo de natureza, vários segmentos, né? Todos eles que envolvem aí a participação, né, o estar na natureza. Então, a gente tem o ecoturismo, né, atividades ali mais contemplativas e tal, mas que promove ali, né, a questão da sustentabilidade no local. O turismo de aventura, que tem essas atividades de aventura, né? O turismo rural, também focado, às vezes, na questão das cavalgadas e tal. Então, cavalgada para nós é uma atividade de aventura. Eu sei que em Portugal, né, também tem várias atividades aí com cavalgada. Turismo de base comunitária, né, vivenciar ali o dia a dia de comunidades né, diversas, assim, caiçaras, quilombolas, né, temos várias aqui. Questão da observação da vida silvestre, observação de aves, observação de onças, borboletas, né, anfíbios, enfim, tudo que envolve aí esse mundo. O turismo de pesca, o turismo náutico e o geoturismo, tá? Então, todas essas atividades, né, todos esses segmentos, e ainda outros que têm atividades na natureza,
tá? A gente considera como segmentos turísticos de natureza. E por que que eles estão aqui, né? Porque todos eles, de um modo ou de outro, ele contempla alguma atividade de aventura, né? Então, a gente está falando de turismo de aventura segmento, e a gente está falando de atividade de aventura, que é a modalidade, tá? Então, essa é a diferença aí de quando eu falar um e outro, tá? Então, as atividades de turismo de aventura, né, conceitualmente, como é que elas estão para nós, né? São essas atividades que são oferecidas comercialmente, então existe essa relação de compra e venda, né, entre um participante e um operador, que elas vieram adaptadas a essas atividades de aventura que eram praticadas por esportistas, né? Então, o escalador que viu uma possibilidade de oferecer isso para grupo de amigos, e daqui a pouco isso virou um negócio. Então, agora ele, né, trabalha com uma atividade de turismo de aventura, né? Porque existe aí uma relação comercial entre isso. O que que é diferente, né, de uma atividade de um esportista para a atividade turística? É esse caráter recreativo, né, que a gente vai para praticar como forma de lazer, e que tenha os riscos avaliados, controlados e assumidos. O que que vem a ser isso, né? A partir do momento que você coloca uma atividade de turismo de aventura para ser comercializada, você tem que compreender quais são os riscos envolvidos nessa atividade, né? Então, seria essa avaliação de quais são esses riscos, controlar, ou seja, gerenciar, né, esses riscos para poder oferecer uma atividade com segurança, e os assumidos que está ali embaixo, né, no slide aqui. Significa que ambas as partes, tanto o participante quanto o operador, eles têm a noção dos riscos envolvidos, ou seja, eu, participante, conheço quais são os riscos que envolvem aquela atividade. Se é uma caminhada, eu sei que eu posso cair, que eu posso ter uma insolação, que o clima pode mudar, eu posso ter uma hipotermia, eu posso me cansar no meio do caminho, e eu aceito esses riscos, né? Então, eu assumo fazer atividade a partir do momento que eu conheço esses riscos. E o operador, logicamente, antes de qualquer grupo, né, na trilha ou em qualquer atividade, ele deve previamente ter feito aí essa leitura de quais são esses riscos, tá? Então, ambas as partes precisam conhecer e assumir, falar, ok, para mim tá bom, né, eu aceito, eu dou conta aí dessa atividade, eu posso fazer, né? As atividades de turismo de aventura, apesar de a gente estar falando, né, que voltado para a natureza, que é onde tem, né, o ambiente mais incontrolado, vamos dizer assim, elas podem ser também realizadas em ambientes urbanos, tá? Tem, né, muita gente aí que faz rapel em prédio, edifício e tal, então são atividades que também podem ser feitas em ambientes urbanos, caminhadas, né, cicloturismo. A gente aqui na minha cidade, em Curitiba, tem bastante grupos assim de cicloturistas que saem para passear durante a noite, enfim, tá? Então, ambientes naturais, rurais, urbanos, as atividades de turismo de aventura podem ser praticadas, né? E como eu comentei, né, as atividades de aventura normalmente têm as suas origens lá nos esportes da natureza, praticantes que viram nisso uma oportunidade de oferecer comercialmente, né, de fazer desse hobby, desse esporte, uma atividade comercial econômica, ok? E quais são as modalidades, né, das atividades de turismo de aventura? São várias delas, né, imagino aí que muitos conheçam, né, muitas delas, e outras mais que vêm surgindo a cada hora, né? Então, a gente vem aí ouvindo falar, né, de tempos em tempos de uma nova modalidade, vão surgindo novidades e tudo mais. Eu gosto de destacar dentro dessa lista, né, a questão do turismo equestre, né, que são as cavalgadas. A gente aqui no Brasil é muito comum ter cavalgadas, principalmente em ambiente rural, em hotéis fazenda, e parece que sempre é uma atividade muito tranquila, porque os cavalinhos são mansos e tudo mais, mas é uma atividade que tem um risco alto de acidentes, porque a gente tem aqui o elemento animal, que é o cavalo, e que nem sempre a gente tem o controle 100% desse animal. Para vocês terem uma ideia, recentemente houve um acidente com o cavalo, porque um participante pegou uma garrafinha de água, e a gente tem aqui umas garrafinhas plásticas bem molinhas, então ela faz bastante barulho assim quando pega, e o cavalo se assustou com esse barulho e disparou, né? Saiu correndo assim com esse participante em cima, né? Com esse turista montado nesse cavalo.
Então, a gente gosta de destacar bastante isso, né? Então, a gente tem bastante risco que precisa ser controlado dentro desta modalidade, né? Turismo equestre. E, normalmente, a gente ouve, ah, não, mas os cavalos são mansos e tal, não tem problema, né? Não é bem assim. Gosto de destacar também o cicloturismo, por ser uma atividade bastante praticada por aqui também. E a questão das caminhadas, né? Porque às vezes também a gente subestima aí os perigos que tem, os riscos que estão associados a essa atividade de caminhada, né? Normalmente, quando a gente fala em aventura, vem rapel, vem rafting, escalada, tirolesa, mergulho, né? Vem outras atividades que a gente já sabe que tem um risco, né? Parecendo que outras não têm seus riscos. E, na verdade, todas elas têm seus riscos e devem ser controladas por aquele que oferece comercialmente essa atividade para alguém, né? E eu coloco em destaque aqui essas duas flechas, né? Falando da responsabilidade individual do turista e a responsabilidade solidária, que tem essa relação do consumo. Nós temos algumas, né, normas, regras e leis no nosso país que regulamentam essas atividades em relação à segurança, né? Então, pro turismo, isso cabe a partir do momento que existe essa responsabilidade do operador oferecer com segurança uma atividade, né, de informar sobre os riscos que estão envolvidos nessa atividade, e, por outro lado, existe esse participante que deve conhecer quais são os riscos e assumir esses riscos, né, aceitar esses riscos, porém, ele também deve, a partir desse momento que ele aceita participar dessa atividade, ele deve cumprir com todas as regras que lhe são impostas durante aquela atividade. Então, vai um condutor na frente, é oferecido equipamento para ele de segurança e ele deve usar o equipamento, seja um colete salva-vidas, um capacete, né, uma boia, enfim, o que for oferecido para ele, ele tem, então, essa responsabilidade individual de usar e de atender a tudo aquilo que o condutor informar para ele que ele deve fazer, tá? Então, essa é a parte da responsabilidade individual do turista, né? E tem essa responsabilidade do operador, que não é só o operador, aquele que está de mão dada, né, entre aspas, ali com o turista. Existe essa responsabilidade solidária na qual um meio de hospedagem, de repente, pode indicar uma operadora para fazer, que contrata um guia terceirizado, né, um condutor terceirizado, para levar esse turista. Cada um desses atores, né, meio de hospedagem, operadora, condutor, eles têm a sua parcela de responsabilidade durante a atividade. No caso de um acidente, né, vai se fazer uma leitura, uma investigação do que aconteceu, né, nesse processo, para poder entender ali qual foi a situação e onde aconteceu o principal risco, né? Porque às vezes o cliente ele comprou do meio de hospedagem, por exemplo, então a relação de compra e venda está lá com aquele meio de hospedagem, né? Então ele às vezes vai ter que responder pelo acidente que aconteceu na mão lá do condutor, entende? Então, qual é a parcela ali de responsabilidade de cada um desses atores? Então, nós precisamos compreender aqui que todos nós temos a responsabilidade pela segurança daquela pessoa que vai lá fazer a atividade de turismo de aventura, tá? Então, essas são né, essa é a parte mais séria aqui dessa conversa, quando a gente fala de segurança. Então, se eu mostrar para vocês, né, algumas fotos aqui de rafting, de arvorismo, né, de cicloturismo, caminhada e tal, e perguntar, né, o que elas têm em comum, vocês talvez vão me dizer, né, que todas elas oferecem seus riscos, tá? E é por isso que a gente faz aí o controle do gerenciamento dos riscos para atividade de aventura, né, de turismo de aventura, tá? Então, aqui no Brasil, a gente costuma dizer que o cliente ele compra a diversão, mas a empresa entrega a segurança, ou deveria ser assim, né? Sempre assim, porque de fato o turista que está procurando, né, lazer, diversão, entretenimento, e a empresa, a preocupação dela deve ser sempre em entregar a segurança, ele vai e volta, né, em segurança para a sua residência, né? E o que envolve, então, né, a segurança, já que a gente está falando tanto nisso, né? Então, um operador de turismo de aventura, ele tem que pensar que
ele deve se preocupar com as pessoas, né, da operação, os clientes, né, esses prestadores de serviço que ele às vezes aluga. Ah, eu não tenho o bug, eu alugo de um terceiro bug, mas como que está a manutenção desse bug? Como a carteira de habilitação desse condutor? Né? Então, são questões assim relacionadas aos clientes e prestadores de serviço que ele tem que compreender, né? Os clientes, por exemplo, esse cliente ele tem condições de fazer determinada atividade, né? Ele é uma pessoa sedentária, ele dá conta de caminhar 40 quilômetros, né, numa semana, enfim, então ele precisa também entender, né, quais são aí algumas características desse cliente para poder garantir a segurança daquela atividade. Precisa entender também que ele é responsável pela competência do pessoal envolvido na prestação do serviço, né? Então, eu contrato um guia de rafting, esse guia de rafting ele tem que ter, né, a competência de conduzir um bote, primeiros socorros, ele tem que ter uma série ali de competências e habilidades que vai fornecer, assegurar a segurança daquela atividade, tá? Então, isso é responsabilidade do operador, né? Outra questão que ele precisa se atentar é em relação aos equipamentos e estruturas que ele oferece, né? Então, eu não posso usar uma corda eternamente para um rapel, né? Ela tem ali um período de vida útil. Então, ele precisa fazer a manutenção, né? Monitoramento desse equipamento e de tempos em tempos ir trocando, né? Eu tenho um cliente aqui no Paraná que ele, além de fazer, né, todas essas tabelas, estruturas e tal, que é lindo de ver, assim, o sistema de gestão da segurança dele, ele ainda tem uma estrutura de rapel, onde todo ano ele contrata um engenheiro para emitir lá, né, um atestado, né, chama RT, que aquela estrutura está ok, né? Então, ele faz essa vistoria anualmente daquela estrutura para poder garantir a atividade segura dos seus clientes, né? Ele é muito sério nisso, assim. Então, precisa também ficar atento a isso, né? Agora, tudo isso ainda fica mais fácil de controlar, né? E aonde dá mais acidente, normalmente, ali os problemas são relacionados com os procedimentos, né? A forma de fazer. Então, às vezes, esqueceu de atacar o capacete, e aí, né, caiu o capacete, teve ali um problema com isso, né? Tinha que ter feito ali, né, passado todas as informações prévias para o cliente, de repente, chegou sem o calçado apropriado para a atividade, né? Então, são falhas de procedimento durante o sistema que acabam gerando aí algum fator, né, de risco e, às vezes, um acidente com o cliente, tá? Então, a segurança, ela envolve muito a questão de procedimentos, tem que ficar bem atento a isso, né? E, por fim, a gente tem os fatores fortuitos, né, intempéries e outros, que eles são um pouco mais difíceis de controlar, porém, é possível a gente fazer um monitoramento, sim, né? Por exemplo, previsão do tempo. A gente tem hoje, né, N análises aí que são feitas e a gente pode ficar acompanhando e deve, inclusive, né, enquanto operadores de turismo de aventura, a gente deve ficar monitorando isso, sim, né, enquanto operador de turismo, para saber se nosso grupo pode vir a sofrer, né, alguma mudança de clima, por exemplo, no meio da atividade, tá? Então, existe como controlar aí essa parte também, tá? Opa, deixa eu ver se eu passei um, não. Bom, então, quando a gente fala, né, de assegurar segurança nas atividades de turismo de aventura, né, o que que a gente adotou enquanto Brasil, né? Ter uma operação mais adequada, né, mais estruturada, focando na gestão dos riscos, né? Então, é uma sequência de ações previamente planejadas pelaquela empresa que vai fornecer, vai possibilitar a gente gerenciar os riscos daquela atividade, tá? Então, toda a nosso trabalho, nossa atuação enquanto operador de turismo de aventura na questão do gerenciamento dos riscos, né? A gente tem uma metodologia que está na norma técnica, que é onde eu vou chegar aqui, né, hoje com vocês, para a gente se certificar de que a nossa atividade, de fato, ela está segura, né? Ela está controlada, tá? E aí, pergunto para vocês, né, por que que a gente faz, então, esse gerenciamento de riscos, né? E eu costumo dizer em todas as palestras que eu faço porque gerenciar o risco salva vidas.
Então, é esse o propósito da gente fazer o gerenciamento de risco. Muitas vezes a gente vê as notícias, né, com fatalidades e tal, ou né, eles dizem ser fatalidade, que na verdade não foram fatalidades, foi uma sequência de erros, de falhas, né, de riscos ali não controlados, não assumidos, não gerenciados, que acabou por, né, por acontecer ali um acidente. Então, muita gente comenta como sendo uma fatalidade e muitas vezes não é. Né? A gente que trabalha com isso já percebe que poderia sim ter sido, né, salvo às vezes uma vida por fazer o gerenciamento do risco, tá? Então lembrar sempre disso, né? Gerenciar o risco ele salva vidas e de verdade, né? A gente fica bem triste quando a gente lê, né, acidentes, e infelizmente são comuns por conta de, né, de questões assim que poderiam ter sido controladas, né? Como que funciona, então, aqui para nós, né, no Brasil? A gente tem alguns regulamentos aplicáveis à nossa atividade de turismo de aventura, que nós precisamos nos atentar, né? Então, a primeira delas é a Lei Geral do Turismo, né? Já vou passar cada uma delas. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma outra lei, e a gente tem as normas técnicas, né, um conjunto de normas técnicas, né, tanto da ABNT, que é da nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, quanto da ISO, né, que é uma entidade internacional, que a gente pode e deve, né, seguir para garantir aí as operações mais seguras. Na legislação, né, da Lei Geral do Turismo, que é essa de número 11.771, no artigo 34, né, ele diz que toda a empresa, né, que comercializa turismo de aventura, ela deve ter, né, disponha do sistema de gestão da segurança implementado conforme normas técnicas oficiais adotadas em âmbito nacional. A norma técnica adotada no Brasil, né, é a NBR ISO 21101, a Turismo de Aventura, Sistema de Gestão da Segurança Requisitos, que está aqui na tarja azul, né? Então, a partir do momento, vejam, o conjunto de normas técnicas que foi desenvolvido, né, aqui pela nossa entidade, nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, eu sempre vou chamar de ABNT, tá? Nós temos 42 normas técnicas, agora já quase numa 43, um conjunto de normas técnicas, e elas são todas para o turismo, né? E elas são todas de adoção voluntária. Porém, quando veio uma legislação, né, nacional, uma lei geral do turismo, que é para todo, né, todo segmento, que diz que exige que toda empresa que oferece atividade de aventura deve ter um sistema de gestão de segurança implementado conforme norma técnica adotada no Brasil, né, em âmbito nacional, isso passa a ser uma exigência, né, uma obrigatoriedade das empresas adotarem esse sistema de gestão da segurança para seus negócios, tá? Então, ela deixa de ser, né, adoção voluntária para ser uma exigência de uma legislação, tá bom? Então, aqui a gente deve ter esse sistema de gestão da segurança baseado nesses requisitos desta norma 21101 por conta, né, da nossa Lei Geral do Turismo, tá? Então, eu só copiei aqui, né, para vocês terem uma ideia de como é que a gente tem que trabalhar aqui, né, no Brasil. Então, nesse decreto ali do artigo 34, ele tem, né, deverão as agências de turismo, né, dispor de condutores de turismo conforme normas técnicas, e aí a gente tem condutor de norma, né, para condutor de rafting, para condutor de técnicas verticais, que são os rapéis, cachoeirismo, enfim, né, também temos várias normas, né, desse tipo. Essa agência ainda deve dispor de sistema de gestão da segurança implementado conforme né, a norma técnica lá, a BNT 21101. A empresa deve oferecer o seguro facultativo, a empresa deve oferecer, é facultativo para o cliente, se ele quer ou não, mas normalmente as empresas já colocam, né, embutido isso no preço e informam que ele já tem o seguro, né, o seguro de vida. As empresas elas devem dispor de um termo de conhecimento de risco, que a gente fala, que não está, né, exatamente nesses termos, mas na norma fica claro, tá? Então, um termo de conhecimento de risco, por quê? Se os riscos devem ser assumidos por ambas as partes, né, que a gente viu lá no começo, então eu preciso ter isso por escrito e assinado, né, que eu conheço esses riscos e que estou de acordo em correr esses riscos, tá?
Embaixo a gente tem, né, na lei geral, ali, decreto, dispor de termo de responsabilidade, informando sobre os riscos, a gente trata isso nesse mesmo documento, tá, que é o termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, depois eu vou falar disso, e precisa, né, desse termo de ciência pelo contratante, aí, em conformidade com as normas técnicas, tá, então isso tudo acaba sendo, essas 3 últimas acabam sendo o único documento que a gente faz, né, um termo de contrato aí com o cliente, com todas as informações necessárias para que a gente possa atingir, né, ou atender à Lei Geral do Turismo, tá? Então, essa é o que rege aqui a nossa atividade, né? Depois disso, a gente tem essa outra lei, né, que é a de número 12.291, que já é bastante antiga também, que trata que é o Código de Defesa do Consumidor, enfim, tudo que está relacionado a consumidor, ao consumo, né, de produtos e serviços, ela está nesse código, né? Todas as empresas que comercializam qualquer tipo de serviços ou vendem qualquer produto, eles estão, né, regulamentados aqui por essa lei, né? E no turismo, a gente não está livre, né? A gente também está inserido aqui dentro dessa norma, ou dessa legislação, ali principalmente dos direitos básicos do consumidor, né, no artigo 6º ali, então, que fala que direitos básicos do consumidor, o primeiro deles é a proteção da vida. Então, como a gente trabalha com uma atividade, né, que tem aí alguns riscos à vida, né, a gente já está submetido aqui nessa legislação, né? Então, são direitos básicos do consumidor, a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos, né, ou nocivos. Então, como a nossa atividade é de risco, a gente já se enquadra dentro né, deste artigo. Então, qualquer erro que a gente possa fazer enquanto operador de turismo, né, ou dentro daquela cadeia da prestação do serviço que eu comentei, a gente pode vir a ter que responder, né, judicialmente por essa atividade, tá? Porque temos lei para isso. E ainda tem vários, né, vários lugares dentro desse Código de Defesa, ele é um livro grosso, assim, em vários momentos, né, a gente se enquadra ali naquelas atividades. Mas eu destaquei essas duas, né, porque são mais tranquilas de compreender, vamos dizer assim, né, que diz aqui também, né, no artigo 39, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais. Então, eu não posso, enquanto operador de turismo de aventura, colocar, né, um serviço ali, uma atividade de uma tirolesa, por exemplo, que esteja fora do padrão normativo que a gente já tem no Brasil. Como eu falei, temos normas para, né, para quase todas as atividades, e para a tirolesa a gente tem também norma de produto, norma de condutor, enfim. Então, se eu quero oferecer comercialmente essa atividade, enquanto operador, eu preciso estar de acordo com essas normas para oferecer essa atividade também, tá? Então, norma para a gente não, né, não falta. E o que vem a ser uma norma técnica, né? Então, dentro desse trio de regulamentação ali que eu falei, né, de legislação, a gente tem a norma técnica também. Ela não chega a ser, como eu falei, né, uma obrigatoriedade, não tem esse poder de lei, porém ela é a referência, né, que nos foi colocada ali por outros regulamentos, tá? Então, uma norma técnica, né, ela é um documento estabelecido por consenso, é aprovado por um organismo reconhecido, no nosso caso é a ABNT, né, que é o nosso órgão nacional, né? Uma norma estabelece essas regras e características mínimas que um serviço deve cumprir. Então, assim, mas minha empresa faz mais, né? Em vez de 2 cordas, eu uso 3. Tudo bem, em vez de fazer um briefing, eu faço 2. Tudo bem, mais pode fazer, não pode fazer menos, né? Essa norma, ela permite uma ordenação e a padronização das atividades. Lembra que a gente comentou sobre procedimentos, né? Processos e tudo. Então, padroniza, tá? De uma forma geral, né? No âmbito nacional, aí, essas atividades. Então, dentro dos comitês, a gente discute muito isso, sabe? Como é que porque o Brasil é muito grande, né? Um país muito grande, e às vezes até os termos são diferentes. O nó que é chamado no sul não é o mesmo que é chamado no nordeste, no norte, né? Tem outro nome, mas é o mesmo nó. Então, tudo isso é discutido ali, né, no âmbito das comitês, para a gente ter realmente o entendimento, né, e ordenar e conseguir padronizar as atividades de um jeito único, tá?
E uma norma técnica, ela contribui para o desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos e serviços mais eficientes e seguros, que é o que a gente está querendo aqui, né? Então, oferecer práticas de turismo de aventura mais seguras, tá? Ela é, na verdade, né, um livreto, uma série de requisitos organizados, né, no qual o operador, ele olha aquilo ali e vai implementando o passo a passo dentro da sua atividade, né? E como é que é em Portugal? Fui fazer aí uma busca, né, para entender um pouquinho como que é no país de vocês. Então, aí vocês têm o Instituto Português da Qualidade, que é o IPQ, né, que é esse organismo nacional de normalização, que ele equivale para vocês à nossa ABNT, né? Esse organismo, né, ele reconheceu o turismo de Portugal como sendo o organismo de normalização setorial, ou seja, né, o turismo de Portugal, então, é o organismo de turismo de vocês agora, né, que trata aí de toda a parte de normalização, discussão de normas e tudo mais, né. E aí, dentro desse âmbito aí, né, do Sistema Português de Qualidade, no qual, né, o ONS aí de vocês está embutido, vocês têm, né, essa comissão técnica de normalização para o turismo. Então, essas comissões técnicas, elas são formadas, né, em vários países, em todos os países. No Brasil, a gente tem o nosso, né, também, que é o CB, e vocês têm aí o CT 144. Então, esta comissão, né, que ela deve ser formada, imagino eu, mais ou menos como a nossa, né, por diversos setores. Então, a gente tem a academia, né, o setor público, privado e as pessoas diversas ali, né, os operadores, enfim. Então, toda a comunidade, ela é convidada a participar dessas comissões para a gente poder discutir realmente como vai se dar, né, aquela atividade dentro da organização, enfim, do país, tá? Então, hoje, para vocês, essa comissão técnica, né, o CT 144, que faz isso, tá? Né, tá ali, definir os referenciais de qualidade para as atividades turísticas. Para nós, né, como eu falei, ela é aberta a toda a comunidade, qualquer pessoa pode se candidatar e participar de uma comissão dessas, né? Em Portugal, eu não sei se também funciona desse jeito, tá? Mas o que é importante vocês entenderem, né? Que então esse comitê técnico, o 144, ele integra duas vertentes, ou seja, ele trabalha principalmente com duas questões aqui, dois pontos, que é reproduzir os grupos de trabalho existentes no âmbito do CT 228, lá da ISO. Então, só para entender um pouco né, esse esquema. Cada país, ela tem a sua, né, a sua associação, o seu comitê, o seu órgão de regulamentação aí, de normalização, né? Então, como a gente está falando, Portugal tem, né, o Instituto Português de Qualidade, no Brasil a gente tem, né, a ABNT, outros países têm os deles, enfim, cada um tem o seu, para trabalhar as normas em âmbito nacional. Quando a gente fala em ISO, normas ISO, né, que a gente tem a ISO de qualidade, né, que é a 14.001 ou a 9.001, a gente tem de turismo, não é sustentável, turismo verde, enfim, né, a gente tem a 14.001. Então, assim, né, aí são normas adotadas internacionalmente. Então, a ISO é um organismo internacional no qual vários países fazem parte, e eles trabalham essas normas a título internacional, porque daí é uma norma para todo mundo. Então, a ISO 9000 que a gente tem no Brasil é a mesma que tem em Portugal, que tem na Espanha, que tem na África, enfim, né? Todos os países podem adotar, né? Ou optando por adotar a norma ISO, vai ser sempre a mesma norma, né? O que vai diferenciar o idioma. Então, a gente tem em inglês quando é norma ISO, né? E aí a gente quer ter a norma ISO no Brasil, então a gente tem a norma ISO na versão ABNT, né? Por isso que quando eu falo na 21101, eu falo na norma ABNT NBR ISO, né? Porque a gente tem já a versão internacional adotada nacionalmente, tá? Então, só para vocês entenderem isso. E aí, se eu quiser adotar uma norma, eu acho interessante, de repente, uma norma que vocês tenham em Portugal, e eu quero adotá-la aqui para fazer algum trabalho no Brasil. Então, eu falo que é uma norma estrangeira, tá? Então, a gente usa esses três termos, né? Uma norma estrangeira quando é de outro país, uma norma internacional quando é uma norma ISO, adotada por todos os países, né? Ou por aqueles que queiram,
E a gente tem as normas nacionais, que são aquelas elaboradas, né, dentro do nosso país, pela nossa entidade ali, que representa o país, tá? Então, esse conselho de vocês, né, o Comitê 144, reproduz esses grupos de trabalho no âmbito da ISO, que a gente também tem isso no Brasil, vou mostrar para vocês. E também este comitê, né, ele tem, aí essa comissão, ela tem o trabalho de promover o desenvolvimento das normas nacionais, né, as portuguesas, e fazer essa reflexão de um conjunto de temas de relevo para o turismo em Portugal, tá? Então, é essa comissão, né, que faz esse trabalho aí, que é o mesmo que a gente faz aqui pela nossa entidade, né? É importante, né, o que eu identifiquei, que atualmente esse comitê, né, essa comissão, ela integra várias subcomissões temáticas, né, dentro do conjunto lá da ISO, sendo que algumas delas desenvolvem exclusivamente esse acompanhamento dos trabalhos no nível internacional, tá? Então, fica acompanhando tudo o que está acontecendo, né, dentro do TC 228, que trabalha, né, as questões do turismo aí no mundo. Então, vocês têm, né, também um grupo que só está focado nessas questões aí da ISO, tá? E vocês também, né, o Turismo de Portugal também participa dessa Assembleia Plenária do Comitê Técnico, né, faz parte do comitê, acompanha e faz parte, né, e trabalha dentro desses comitês na ISO, né, os temas de acessibilidade, né, de acomodações ou meios de hospedagem, do turismo de aventura e do turismo sustentável, tá? Então, são esses 4 temas dentro da ISO que Portugal acompanha e participa, tá? Né? São outras comissões, né? E vocês, né, têm pelo comitê de vocês aí, pela entidade de vocês, né, existem essas 5 normas portuguesas, né, foram editadas aí pelo Instituto Português da Qualidade. Então, vocês têm a norma portuguesa Turismo de Habitação e Turismo no Espaço Rural, né, tem empreendimentos de turismo de natureza, turismo de ar livre, atividades de turismo de natureza, turismo acessível, estabelecimentos hoteleiros, e tem esse turismo industrial. Né? São diferentes as normas de vocês das nossas, né? Acho curioso isso, imagino que algumas coisas aí possam ter, né, alguma interligação quando a gente fala de atividades de turismo de natureza, turismo de ar livre e tal, mas vocês têm aí também, né, então, um conjunto de normas que vocês já podem adotar, buscar, né, para trabalhar o turismo no país de vocês, tá? Então, já que a gente falou, né, de uma norma ISO, eu trouxe para vocês essa diferença, né, de uma norma ISO para uma norma abrasileirada, né, a norma ISO na versão nacional aqui para nós, que é a ISO 21101. Então, como é que acontece esse processo? Neste caso, desta norma ISO, ela teve como base a norma brasileira. Então, nós, nos nossos comitês, discutimos quais seriam os requisitos, né, importantes para a normalização, para organizar essa atividade, né, elaboramos uma série de requisitos, que são esses que estão, né, aqui, tá? Então, né, o contexto, a liderança, planejamento, apoio, né, avaliação de desempenho, enfim, tá? A gente tem, né, esse conjunto, então, de requisitos e colocamos, né, submetemos no comitê da ISO, né, o comitê brasileiro, submeteu essa norma, que era a nossa 15331, era a BNT 15331, o número da norma, né, e foi para discussões lá da ISO e tal, e então o comitê da ISO resolveu adotar a norma brasileira como sendo a base, né, da norma internacional. Então, vários países discutiram, né, essa nova versão, ela vai para consulta pública, enfim, né, tem todo um processo aí longo até para a elaboração de uma norma. E a partir do momento que ela virou uma norma ISO, né, então, como eu comentei, todos os países podem adotar a mesma norma. Então, a gente, logicamente, adotou, né, de volta, então a gente fez todo o trabalho de traduzir, porque daí não é mais exatamente aquela nossa 15331, né, ela virou a ISO 21101 com algumas mudanças, né, e aí advindas de discussões com outros países e tudo mais, então a gente adotou, né, e traduziu dentro lá do nosso comitê, traduziu então a 21101, tornando-se, como eu comentei, né, então a ABNT-NBR ISO 21101, que é a norma internacional. Tá? Então, Nova Zelândia pode adotar, Turquia, né, Portugal, Estados Unidos, enfim, todo mundo pode adotar a mesma norma para a gente tratar desses assuntos. Tá?
Diferente de uma certificação, né? Eu não sei se Portugal tem, mas nós no Brasil temos a possibilidade de certificar uma empresa em turismo de aventura. É diferente só implementar a norma, a certificação é aquele certificado, vai um auditor de terceira parte, né, independente daquela relação comercial, verificar se aquela empresa que fala, que atende os requisitos da norma, de fato ela atende. Então, ele vai lá, né, dentro da empresa, né, tudo combinado, enfim, fazer essa verificação, tá? Que é uma auditoria. Né? A partir do momento que tiver ok, né? Então, essa empresa ela recebe um certificado, né? Garantindo que a atividade dela é segura, tá? Esses requisitos, como eu falei, né, podem ser nacionais, estrangeiros ou internacionais, que são referentes à norma, né? Se é adotada no âmbito internacional, nacional ou de uma norma estrangeira, tá? Então, a gente fala que está em conformidade, né? Aquele serviço está em conformidade com a norma, tá? Então, esse é o processo final da implementação de requisitos de uma norma, tá? Mas como é que a gente faz para chegar lá, se é meu interesse de certificar a minha empresa, né? Como é que eu implemento esses requisitos da norma 21101, tá? Então, ela, na verdade, essa norma, ela faz referência a outras duas normas, que é a 21103, informações aos participantes, e a 21102, que é a de competência de pessoal para líderes, né? Então, quando a gente fala em ISO 21101, a gente está falando num conjuntinho de 3 normas, né? Todas essas 3 também, né, com base nas discussões nacionais, né, brasileiras, e depois adotadas como normas ISO, tá? E, na verdade, ele é feito um passo a passo aqui, né? Meu trabalho aqui não é mostrar para vocês como é que a gente implementa cada requisito, né? Mas é dizer para vocês como é que acontece, né, o processo de normalização no Brasil, tá? Mas o passo a passo, mais ou menos, dessa 21101 é a gente fazer essa identificação dos riscos da atividade. Então, se eu trabalho com caminhada, né, quais são os riscos inerentes àquela atividade? E isso depende muito ali do contexto, né? Aonde eu estou localizado, qual o percurso daquela minha atividade, tá? Então, isso depende muito ali de cada lugar. Aí eu faço uma análise desses riscos, né? Então, em termos ali de probabilidade de consequência, né? De acontecer aquele risco durante a minha atividade ou não, né? Preciso definir critérios, então, né, se é de 1 a 5, se é de A a B, então, quais são esses critérios que eu vou definir para poder analisar esses riscos, né? Aí eu faço essa avaliação, né, como eu comentei, em termos de probabilidade de um cliente, por exemplo, tropeçar na trilha, né? E se ele tropeçar, qual é a consequência que pode vir a ter para ele, né? Pode vir um dano grave, pode ser um dano leve, né? Então, em termos de probabilidade daquele risco acontecer e a consequência dele acontecer, né? Quais são aí, né? Então, os tratamentos que eu devo fazer para melhorar a segurança desse passeio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu gosto de fazer essa comparação, né? Em termos de probabilidade de consequência, é assim, né? Estou fazendo uma trilha, qual que é a probabilidade de cair um avião na cabeça da pessoa durante a trilha? Né? Cair um avião é sempre bastante improvável, né? Então, ele vai pontuar bem baixo, probabilidade muito baixa desse risco acontecer. Mas, se acontecer, né, provavelmente vai ser trágico, né? Vai haver morte ali se cair um avião, né, no meu grupo durante a trilha. Então, a consequência vai ser muito alta. Quando eu faço a combinação, né, da probabilidade disso acontecer que é baixa, mas a consequência que é alta, eu preciso pensar se eu vou precisar adotar, né, algum tratamento para que esse risco não aconteça, né, ou que esse risco seja amenizado, ou não. Lembrando que o risco ele sempre vai acontecer, né? O risco a gente não elimina, tá? O risco ele está sempre inerente ali. Por exemplo, o risco de eu ser atropelada ao atravessar a rua, ele sempre está inerente ali, né? Eu não consigo eliminar o risco de poder ser atropelado. Agora, o que eu consigo é trabalhar na probabilidade e na consequência disso acontecer. Né? Então, eu olho para os dois lados da rua, eu aguardo o carro passar, eu vou atravessar na faixa de pedestres, né? Então, eu gerencio esse risco de ser atropelado a partir do momento, né, que eu conheço, identifico quais são esses riscos, né? E faço ali, adoto meus tratamentos, né, necessários para que isso não venha acontecer. Tá? Então, trazendo isso para o mundo da aventura é exatamente da mesma forma.
tá? Então, para eu não escorregar na trilha, o que é que eu devo fazer, né? Preciso ser informado que a trilha é escorregadia, preciso estar com calçado adequado, né? Preciso ter ali, às vezes, né, uma contenção, um corrimão, tá? Então, são essas ações, né, que o operador precisa se atentar para poder fazer o gerenciamento daquele risco, tá? Basicamente, o coração da norma é fazer essa gestão aqui dos riscos, ok? Naquela norma 21103 de informações aos participantes, né, eu falo que é a minha norma queridinha essa, porque eu entendo que muitos problemas, né, eles podem ser evitados a partir do momento que a gente tem uma boa comunicação com aquele que compra o serviço, né? Então, aqui dentro desta norma, né, ela trata justamente desse termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, né, onde a gente inclui aqueles 3 últimos itens que eu comentei lá da Lei Geral do Turismo, né, dentro dessa norma, tá? A gente faz esse termo, né, um documento, né, colocando ali, incluindo, né, informações sobre o cliente, informações sobre a empresa, falo ali sobre os riscos envolvidos na atividade, né, sobre questões de segurança, algumas outras informações gerais do tipo, né, adotamos um seguro de vida para a sua atividade e tal, né, solicito dele, né, então aquela confirmação, né, aquela declaração de que ele está ciente dos riscos e tudo mais, local e data, assinatura do cliente, tá? Então, é um documento, e esse documento, ele deve, né, então, ter as informações de cliente a respeito de saúde, né, os dados desse cliente, né, se ele tem ali algum problema que o impeça de fazer aquela atividade, se é uma mulher gestante, né, então, quais são ali os riscos que pode vir a ter alguma consequência lá para a atividade que eu estou desenvolvendo, tá? Então, isso também é bem particular, né? Cada atividade tem que ser bem analisada e feita, né? Cada termo também, porque isso aqui tem validade jurídica, né? Um documento é assinado entre ambas as partes. Então, né? Bem clara ali todas as informações. E a gente coloca isso daqui antes de efetuar a compra, né? Para o cliente. Então, ele tem que ter essa ciência antes de fazer o pagamento. Porque se ele quiser desistir da atividade, não, mas se eu correr o risco de, na atividade de rafting, cair do bote, ter que nadar numa corredeira, isso é demais para mim, né? Eu acho que eu não estou preparado para essa atividade, não quero fazer. Ótimo, né? Porque você evita um problema lá na frente, porque a gente não tem como prever que ele não vai, de jeito nenhum, né, cair na água e ter que nadar na corredeira. Então, se ele for se assustar, entrar em pânico e tudo mais, vai gerar um problema lá na frente. Melhor que antes de iniciar a atividade ele já saiba disso, tá? Então, muita informação aqui, né? Tem os requisitos da norma lá também para a gente ir seguindo, né? E colocando dentro desse formulário, e aí só seguir, né? Essa é uma complementação da norma ISO 21101, tá? A norma ISO 21101 faz referência também a essa norma. Então, a gente não consegue implementar, né, os requisitos da gestão da segurança sem adotar o termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade. Importante aqui, né? Termo de conhecimento de risco, então, informar todos os riscos que tem na atividade e de corresponsabilidade, que é o que? A responsabilidade de ambas as partes. Então, o operador informa, né, que ele é responsável, tem a responsabilidade de oferecer uma atividade segura, de ter os condutores habilitados, de ter seguro de vida, né, ter treinamento de primeiros socorros, e do outro lado, né, preciso colocar ali por escrito no termo que o turista, por sua vez, ele também se responsabiliza em respeitar, né, e adotar tudo que for informado para ele durante a atividade, né, que não pode sair da trilha, que deve utilizar os equipamentos fornecidos, enfim, né, exatamente ali o que compete a cada uma das partes, né, precisa estar clara nesse termo, tá? Porque é corresponsabilidade, né, responsabilidade de cada um, ok? Só para vocês terem, né, então, né, um dado um pouquinho mais criterioso aqui, né, então, o termo também, ele tem ali alguma, né, ligação lá com o Código de Defesa do Consumidor, né, porque está escrito lá que qualquer informação adequada e clara, ou que é o direito do consumidor, né, ter uma informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço e sobre os riscos que apresentam. Então, vejam, mesmo que não tivesse, né, na norma 21101 a referência disso aqui, ou na Lei Geral do Turismo, que também consta, né, a gente ainda tem também no Código de Defesa do Consumidor essa questão, né, que precisamos sim informar sobre os riscos aquela pessoa está sujeita, tá? E uma curiosidade, né? Alguns casos aqui no Brasil já de acidentes que houveram, por acaso alguns até com cavalo, né? Cavalgada, como eu comentei, a empresa ela foi condenada a ter que pagar, né, uma indenização lá para o cliente por conta dessa questão de não ter sido não ter passado informação clara ou correta, enfim, né? Então o consumidor adotou ou processou a empresa alegando que não recebeu a informação correta antes da atividade, não tinha conhecimento de como era, tá? Então, a empresa ela teve que arcar ali, né, com despesas, enfim, de processuais e tudo mais por conta disso, tá? Então, para nós aqui é bastante séria essa questão da informação, tá? Bom, aqui para vocês, né, o conjunto de normas técnicas, esse foi atualizado em 2020, mas a gente já tem, inclusive esse ano, né, a gente teve uma nova norma adotada aí, aprovada, uma norma ISO de caminhada. A gente, no comitê, ainda tive reunião semana passada, a gente está traduzindo, né, para o português de volta, então, essa norma de caminhada, mas eu sei que fica ruim de ler esse slide, mas é só para vocês saberem, né, eu mostrei ali para vocês 5 normas que vocês têm portuguesas, né? Então, a gente aqui, pro turismo, a gente tem aí mais de 40 normas que a gente pode adotar, e é bem interessante, porque, como eu falei, né, regulamenta, facilita a vida do operador ele saber qual a cartilha que ele tem que seguir, tá? Como eu comentei, elas não são obrigatórias, né? Elas são voluntárias, a não ser a 21101, que se tornou obrigatória por conta da Lei Geral do Turismo, tá bom? E a gente tem uma que é transversal, bem interessante aqui também embaixo, né? Que é essa norma ISO 20611, né? Boas práticas de sustentabilidade, requisitos e recomendações, porque a gente entende que trabalhamos no meio natural e que não podemos, né? Não proteger, né, o nosso meio. Então, a gente tem essa norma também de boas práticas de sustentabilidade, trata das comunidades, né, do meio ambiente e tudo mais. Também bem interessante. Também foi uma norma nacional que se tornou uma norma ISO, que traz bastante orgulho aqui para a gente. Só falando, então, um pouquinho da nossa participação, né, brasileira na ISO, tá? Então, a gente tem esse conjunto de normas, né, que foram estudadas por nós, os nossos comitês aqui brasileiros, e depois foram discutidas, né, e adotadas como norma ISO. Então, tem a 21101, Sistema de Gestão da Segurança, 21103, né, Informações para Participantes, essa 20611 que eu acabei de comentar, de Boas Práticas de Turismo Sustentável, daí a gente tem a 21102, de líderes, né, competência de pessoal, principalmente ali para caminhadas, mas elas são requisitos mais abrangentes, assim, sabe? Então, por exemplo, que um líder deve ter a competência de gerenciar conflitos, né, entre as pessoas, sabe? Então, são requisitos, assim, mais genéricos, né, importantes para pessoas que trabalham com pessoas. E, por fim, a gente tem essa que eu acabei de comentar também, né, a ISO 3021, que é de hiking e trekking, né? Então, ela está em inglês aqui ainda, porque ainda não temos a versão brasileira, que é esse trabalho que a gente está fazendo, começamos essa semana no Brasil, tá? Então, todas essas 5 normas aí, elas têm como base as nossas discussões aqui nacional. A gente tem um comitê bastante ativo, né, bastante participativo, e a gente está sempre atualizando e discutindo novas normas, né, agora a gente está discutindo também de aquatrekking, né, estamos atualizando as de atividades aquáticas, né, rafting, boia cross, sabe, duck, enfim. Então, é bastante ativo, assim, né, os nossos comitês, a gente trabalha bastante nessa questão. Então, essa foi a nossa primeira participação na reunião da ISO, né, em 2019, então, eu sei que também tem portuguesas aqui, eu lembro da Leonora Picão, né, eu já conheci aqui no Brasil num evento, que faz parte aí da comissão, né? E os nossos conveners são esses dois aqui, né? Sendo esse aqui o Leonardo Percy e esse aqui o Alexandre Garrido, né? Que são os nossos conveners aí, né? Os chefes de delegação que trabalham
nos representando, então, nessas reuniões aí da ISO, que duram, né, uma semana, se eu não me engano, dentro desses trabalhos, tá? Então, só para vocês entenderem, né, cada grupo de trabalho, ó, né, tem um número aqui, então, o Alexandre é do grupo de trabalho 13, que trabalha o turismo sustentável, e o Leonardo Percy é o de trabalho 7, né, do grupo de trabalho 7, que trata do turismo de aventura. Então, todas as nossas reuniões da BNT é com o Leonardo Percy, aqui para turismo de aventura, tá? Mas eu trabalho também nesse comitê de turismo sustentável também, só para ilustrar. E aí, como é que a gente está, né? Nossa reputação, então, enquanto Brasil, aí no exterior, por conta desse conjunto de normas, né? Então, a gente está ali, né? Eu coloquei em destaque vermelho aqui, né? O Brasil está se tornando referência nas atividades de turismo de aventura, né? De turismo outdoor. Essa publicação também, ela já tem um tempinho, eu não coloquei, eu acho a data aqui, está ali, ó, em julho de 2019, né? O que realmente nos orgulha bastante e nos traz um peso ainda maior, né? Porque o trabalho em si não é só organizar, estruturar essas normas todas, mas o maior gargalo, a maior dificuldade é fazer as empresas adotarem tudo isso. Apesar de estar na legislação e tudo mais, volta e meia a gente se depara aí com situações que não são tão, né, as mais corretas, assim. Então, esse é ainda um gargalo para nós, né, que todas as empresas realmente elas trabalhem dentro de toda essa, né, esse conceito da normalização, da gestão da segurança e tudo mais. Temos muitos, inúmeros, né, exemplos aí de empresas realmente que trabalham muito certinho com a norma, né, com a gestão dos riscos. Não temos umas empresas certificadas, porque a certificação é voluntária também, né, e normalmente tem um custo elevado aí para as empresas, mas temos algumas, né, certificadas, o que facilita a identificação dessas empresas, né? Ah, quem tem operação segura? Aquela é certificada, então é fácil a identificação. Aquelas que possuem só o seu sistema de gestão da segurança implementado é mais difícil, né, um pouquinho de identificar, mas dá para pedir, né? Cada consumidor tem aí a liberdade de pedir alguns documentos que provam, né, que essa empresa realmente ela faz ali a gestão dos riscos, tá? Então, nós no exterior estamos muito bem na fita, né? Mas internamente a gente ainda tem sim alguns gargalos para, né, para eliminar, né? Ou para superar. Bom, a gente tem alguns projetos, né, de turismo com segurança aí, que já rolaram ou que ainda estão rolando, né, no Brasil, adotando as normas técnicas como referência para esses projetos, né, empresas. Então, os mais antigos, né, foi esse projeto Aventura Segura, né, que foi o principal programa de qualificação e certificação do turismo de aventura no Brasil. Isso foi lá em 2010, 2008, até antes. E foi o principal programa da ABETA, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura, de Ecoturismo e Turismo de Aventura. A ABETA, ela é uma associação bastante importante, né, são mais de uma centena aí de associados, e trabalha muito fortemente com as questões de qualificação no Brasil, né, e para as empresas de turismo de aventura, e então, palestras, né, cursos, sabe? Então, é uma entidade bastante forte no Brasil, que a gente tem, né, a graça de ter, tá? E eles, então, foram responsáveis por esse principal programa aí do Aventura Segura. Depois, a gente teve, na sequência, esse Brasil 100%, Turismo 100%, né? Então, eu tive o prazer de trabalhar nesse projeto, eu tive o prazer de trabalhar nesse aqui também. Então, o turismo 100% tratava de qualificação e certificação para as empresas. Então, a gente teve uma grande leva, né, no Aventura Segura de empresas certificadas, mas aí a gente precisava ainda de mais auditores, né, mais empresas nesse conjunto de normalização no Brasil. Então, também, né, a gente trabalhou aí nesse projeto para garantir ainda mais empresas e tudo mais. Né? Mais recentemente, lá em 2019, foi lançado aqui no Paraná esse projeto, Paraná Aventura, que também visava, então, a qualificação, né, e a segurança das atividades, implementar as normas, né, esse conjunto de normas às empresas, e ainda está acontecendo esse programa SP Ecoaventura, o Paraná Aventura ele está, né, também caminhando, e o programa SP Ecoaventura está acontecendo no estado de São Paulo, um estado bastante grande também do Brasil, também aí visando, né, também todo esse conjunto aqui já de ações que já aconteceu, tá? Visando aí certificar empresas também na questão da segurança, porque depois da pandemia a gente teve aí um cenário mais crítico, vamos dizer assim, muita gente indo para o meio natural, né, e algumas situações tristes aí com acidentes e tudo mais, então
né, os estados do Brasil também entendeu, a gente está aí também com o Brasil Natural, né, Aventura Natural, também, né, visando as atividades mais seguras, tá? Então, né, temos projetos acontecendo, empresas interessadas, implantando a norma, né, buscando consultoria, tá? Outros projetos, ano passado eu trabalhei em 2 outros projetos, né, lá em Capitólio, tá, em Minas Gerais, trabalhei na Rota das Emoções, né, no Nordeste, que contempla Ceará, Piauí e Maranhão, né, 3 estados do Brasil. Então, todos eles focando aí, né, em operações mais seguras, né, em atividades mais corretas, né, para os nossos clientes, tá bom? Então, isso é o que eu tinha aí para compartilhar com vocês, né? Espero que tenha sido claro, que não tenha feito um nó maior ainda na cabeça de vocês em relação à normalização, né? Fico aí à disposição para a gente trocar nos momentos que forem. Daniela, te agradeço demais aí pela oportunidade e vamos trocando aí informações. Também fiquei curiosa para saber aí sobre essa certificação e o que tem acontecido aí em relação ao turismo de natureza nos Açores, tá bom? Muito obrigada. Silene, eu que agradeço, né? Acho que a gente teve aqui uma bela aula, né? E para a gente perceber também qual que é essa diferença, né? Esse entendimento, o que que é ISO, né? Essa palavrinha que a gente tanto fala, né? Em tantas áreas, né? E claro, no turismo também. E assim, eu acho muito interessante várias falas aqui suas, sabe? E eu queria aproveitar esse momento para a gente fazer um debate aqui bem breve, né? Eh, então, se você puder, né, encerrar o compartilhamento de tela, acho que fica melhor para a gente poder fazer esse debate, né? Eu tenho algumas perguntas, assim, né? A minha primeira questão, assim, é que eu percebo que muitas vezes, né, um turista que contrata uma atividade de aventura, ele muitas vezes ele coloca a responsabilidade sobre a segurança dele na mão da empresa. Então, eu achei extremamente interessante essa questão do termo de conhecimento de risco, né, e de corresponsabilidade, né, que esse turista assina. Eh, e aí eu tenho algumas questões em relação a isso, né. Primeira questão, esses turistas, eles leem o que está ali, né? Eles cumprem o que está ali? Eles realmente assumem a corresponsabilidade sobre a segurança deles, né? Então essa é a minha primeira pergunta para você. Essa é sempre a parte mais difícil do operador, né, Daniela? A gente entrega o termo e eu tenho batalhado muito assim sobre como fazer um termo que não seja enorme, muito extenso, porque as pessoas a gente sabe que elas têm preguiça de ler, né, tudo aquilo. Quantos contratos a gente assina, né, que tem aquelas letrinhas bem pequenininhas, assim, um monte de coisa, e a gente acaba passando por cima e assina. Então isso acontece sim com muitas empresas. E então a minha, assim, minha luta agora atual está sendo isso: como fazer um termo de responsabilidade ali, né, de termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, que não seja muito extenso a ponto de, né, de fazer o cliente ter preguiça de ler, porque são informações muito pertinentes, muito importantes para ele, e que também não fique muito simples, né, que deixe passar ali muitas informações. Então esse realmente é um trabalho bastante complexo que a gente tem feito, a gente tem insistido muito, né? Olha, você tem que ler o termo, né? É importante para a gente. Hoje ele já pode ser também no modo digital, né? A pessoa já tem como lá só clicar, declaro que li, aceito, né? Então isso juridicamente já tem peso, né? Pode ser feito, mas a gente não tem certeza de que esses turistas de fato leem, porque volta e meia eu fico sabendo, eu não tenho operadora, né? Mas eu acompanho aí vários operadores nos trabalhos, e a gente fica sabendo ali que a pessoa chegou sem o calçado adequado, né? Que falou, olha, no mínimo traga 2 litros de água para a atividade do dia inteiro, a pessoa leva uma garrafinha de 500 ml, sabe? Então, volta e meia a gente sabe que tem ali algum critério. Então, assim, além do termo de conhecimento de risco e corresponsabilidade, o que que a gente orienta? Inclusive está na norma, que se reúnam ali as pessoas, né, previamente antes de começar e que faça aquele briefing, né? Então, se repasse todas as principais informações antes de começar a atividade. Porque, gente, assim, tudo que a gente conseguir antever,
né, é uma garantia de que este problema, este risco não vai acontecer ali na frente, né? Então, o fato de você falar, trouxeram boné, esqueci no carro, sabe? Na hora do briefing ali, ele vai trazer um risco de insolação a menos que você tenha, né? É o repelente, né? Tem alergia de mosquito, esqueci, tá ali, sabe? Então, vou comprar aqui agora, na farmácia ali do lado. Então, assim, além do termo, importante a gente ressaltar esses principais pontos ainda antes de iniciar a atividade ali no formato de briefing, antes da, né, com todos eles Sim, ali, sabe? perfeito, Então, é uma prática adotada também. faz todo sentido. E, Dartilene, uma coisa que você comentou, né, que os maiores problemas estão muito mais relacionados com procedimentos, né, do que equipamentos. Muitas vezes, no nosso senso comum, a gente acha que o equipamento falhou, né, e aconteceu um determinado acidente. E eu achei extremamente interessante ver que, bom, talvez não seja exatamente esse o maior problema de uma falha do equipamento, mas sim de um procedimento, um erro de um procedimento humano, né? E aqui eu vejo, né, que talvez a gente tenha que pensar muito na questão de treinamento, checklist, mas eu queria escutar de você, né, quais as estratégias que estão sendo adotadas para diminuir esses erros de procedimentos? Erro de procedimento é o fazer, o fazer, o fazer, né? É o treinamento. E aí a gente utiliza de vários recursos, como você mesma colocou, Daniela, de um checklist, né? De você ter lá suas planilhas de controle, porque, por exemplo, né? Foi um teste de equipamento, a corda arrebentou no meio da atividade. Se eu tenho o procedimento da manutenção, né? Da manutenção periódica desse equipamento, o equipamento não vai falhar nessa hora, entende? Então, às vezes, o erro de procedimento está anterior ao erro do equipamento, né, na hora, tá? Então, é muita capacitação, é muito treinamento, né, o refazer. Tem empresas que adotam, né, ter uma pessoa só para conferir, sabe, aquela, né? Então, um equipa ali o cliente, né, e o outro vem conferir, fazer ali toda a conferência do equipamento, sabe? Então, tem N modelos, assim, depende muito também de cada operação, né, de cada atividade e tudo mais. Mas, principalmente é isso, né, o fazer, o fazer, o fazer, não dá para negligenciar, né, pensar, não, eu faço aqui, eu mostro e todo mundo faz, como no avião, né, então o comissário está lá, ele mostra como tem que Aham. apertar o cinto, todo mundo faz, depois ele passa lá verificando se está todo mundo com cinto, é mais ou menos isso, né? Então, ter a verificação posterior se está tudo ok, tá? E aí, várias ferramentas, tá? Então, hoje o pessoal tem usado também a tecnologia a seu favor, tá? Então, tem empresas, né, que qualquer procedimento diferente e tal, usa ali uns sistemas online, enfim, sabe? Então, tem muita novidade, assim, cada empresa, que a norma, ela sempre fala no que fazer e não como fazer. Então, como fazer é que é o mais bacana, né, de você imaginar aquela situação para aquele empreendimento, sabe? Mas o treinamento, ele é fundamental, né? A gente não pode achar que já sabe, às vezes, né, você opera só numa temporada, tipo vocês, esportes na neve, né? Atividades na neve. Aí só no outro ano que vai ter neve de novo. Não dá para imaginar que eu sei do inverno passado, né? Então tem que treinar, tem que fazer de novo, né? Ver se aquele procedimento está correto, se tem novos equipamentos, né? E aí treina de novo. Tá? Às vezes, né, mudou ali a configuração daquela trilha, enfim, tá? Então, a questão é sempre fazer, às vezes tem, né, a inspeção anterior àquela atividade, né? Esses dias compartilharam comigo na tirolesa, o rapaz que se chocou com uma preguiça, né? A preguiça estava lá andando né, no cabo da tirolesa, não foi feita uma inspeção anterior, né? Não foi no Brasil, foi no exterior, mas estava lá, né, o bichinho, e então, assim, pode dar um acidente grave, né, dependendo da velocidade, já que está a pessoa na tirolesa, pode ser um acidente fatal até. Então, sabe, são essas questões, né, inspeção, treinamento, né, ter alguém lá para olhar, ter realmente aquele checklist, fiz o A, o B, o C, né, então é ter realmente padrão para fazer, sabe? Perfeito.
E assim, uma outra coisa que eu percebo, né, que a gente está muito evoluído em relação às normas, né, e é que hoje eu fiquei até bastante, né, contente de ver o posicionamento do país, em relação ao contexto internacional, né, nessa proposição de normas, enfim, né, nesse debate internacional sobre a preocupação, né, com a segurança, né, e outras vertentes aí do turismo sustentável, enfim. Mas o que a gente vê é que ainda existe uma lacuna, né? Existe um gap muito grande entre a teoria dessas normas, né, e a prática lá na ponta. E aqui a minha questão é a seguinte: as empresas estão abertas, né, estão com o desejo de implementar essas normas e de quebrar alguns paradigmas e de fazer alguns investimentos em segurança, ou você ainda sente alguma resistência, né, dessas empresas, no atendimento dessas normas, né? Como que a gente pode, né, diminuir essa lacuna entre a teoria e a prática do turismo seguro, né, nos nossos países, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, Daniela. Como a gente Não faz? é? É, a gente tem as duas questões, né? Eu percebo que eu trabalho, né, com muita empresa, muito destino, né, dessa norma. O ano passado, praticamente, eu só trabalhei com isso, né, com esse tema, com essa temática no Brasil. E a gente vê as duas questões, né? Aqueles que realmente entendem que fazer o gerenciamento dos riscos, né, adotando aí a sistemática das normas, os requisitos, realmente salva vidas, e isso é importante para eles, e eles realmente mergulham nisso, porque é uma paixão, né? Ou você ama ou você odeia. E, por outro lado, a gente realmente também sente resistência por alguns outros, né? Porque, às vezes, as empresas são pequenas, né? A gente tem muito essa configuração no Brasil de microempresas, né? Às vezes, a gente chama que é eu-presa, né? É o próprio operador, que é o que recebe, que é o que faz a gestão da segurança, que é o gerente, enfim. E a gente entende que você tem que demandar de um tempo para poder implementar o sistema de gestão de segurança, né? Uma vez implementado, a tua vida vai ficar muito mais fácil, porque é só manter aquilo ali, né? Opa, aquele risco eu não tinha identificado, vou voltar lá, né, para minha planilha lá de avaliação de riscos, vou ver que tratativa eu coloco. Uma vez que aquele tratamento foi implementado, ele passa a ser um controle operacional do teu negócio. Por exemplo, né, eu não adoto perneira para trilha, mas eu vi que tem cobra aqui venenosa, não sei o quê, então eu vou passar a adotar. Então, isso é um tratamento, porque eu acabei de identificar isso como um risco no meu negócio, né, na minha operação. Adoto a planilha, uma vez, adoto o tratamento, uma vez adotado, né, que vai ter uso de perneira obrigatório para aquela trilha, tarará, para aquela operadora, vai fazer parte do procedimento operacional dela, né? Então, entra nos procedimentos. Entende? E aquilo vai ficando automático, assim. Mas no primeiro momento, realmente dá trabalho, né? A gente não consegue implementar uma norma desse tamanho no fim de semana, por exemplo, né? Ah, eu vou fechar 2 dias e vou fazer isso daqui tudo, né? Não acontece desse jeito. Então, a gente entende essa dificuldade, a gente tem trabalhado sim com esses programas, né? A gente entende o custo, às vezes, disso, né? De ter que parar uma operação para focar nisso, porque eu não vou te dizer assim que ai, é caro implementar a norma, não é caro, né? Você usa hoje de tecnologia, né? É gratuita, você usa aí né? de outros recursos, né? De assim de criatividade, então você consegue, né, fazer uma operação segura. Agora, claro, quando precisa investir em equipamento e tudo mais homologado, aí tem que ter um investimento inicial. Mas se você já opera, né, se você já está com a atividade em andamento, o investimento vai ser mínimo, imagino eu, tá, para ter, né, as questões de segurança ali do teu negócio, tá? Então, eu não acho também que seja questão de custo, né, ou só tempo, né, e às vezes tem realmente essa resistência de pensar, não, mas aqui nunca aconteceu com a gente, entendeu? E aí o que que acontece, que eu percebi o ano passado, né, situações de acidente que aconteceram, a partir dali o município se articulou, mobilizou, veio atrás, vamos fazer um projeto maior, tal, sabe? Então, infelizmente, tem empresa que espera acontecer um problema para ela tomar ação, né? Então, existe essa resistência. E aí, o que que a gente está fazendo para isso é falar, né? Tentar cada vez mais sensibilizar mais e mais empresas,
né? Eu particularmente, né, aqui no Paraná, eu fico ali também, né, sempre tentando plantar cenourinhas, assim, para as pessoas entenderem realmente que é importante, né, porque é uma questão de fração de segundo, né, aquele passo a mais que você dá ali para tirar aquela selfie maravilhosa e que acontece um acidente, né, ou tá olhando para o outro lado e de repente acontece ali, né, um descuido. Então, assim, é uma fração de segundo, né? Às vezes a empresa ela está preocupada com a questão da segurança e tudo mais, mas ela não tem essa sistemática, né? O que facilita bastante o dia a dia dela, tá? Então, como eu falei, né? Tenho sempre buscado aí espaços para poder falar e difundir isso cada vez mais, que eu sempre falo que não é difícil implementar os requisitos da norma, mas dá trabalho, né? Tem que se dedicar a isso. Então, a gente vem tentando desenvolver, junto também com a associação, né? A Beta, ela é muito forte também nessa questão de capacitação, sempre trazendo esse tema da normalização. Então, a gente tem, né, tem tentado sensibilizar mais e mais empresas a respeito disso. Acho que temos passos ainda, né, assim, de formiguinha, acho que temos conseguido aí melhorar um pouco esse aspecto, né? Mas ainda temos bastante a caminhar, né? A hora que eu descobri esse segredo aí, eu compartilho com vocês também em Portugal para a gente trocar figurinhas. E espero que, se vocês descobrirem né, essa resposta antes, também compartilhe aqui com a gente, né? Como fazer que todo mundo entenda da importância de se implementar a norma, sabe? Olha, Dartilene, foi um grande prazer te escutar, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por esse debate aqui final comigo, né? Foi realmente muito rico, viu? Obrigadíssima e espero poder contar contigo em outras possibilidades, em outras oportunidades também. Obrigada. Nossa, eu que agradeço demais, Dani. Fico aqui à disposição. Vamos trocar muito, sim. Tá bom? Tá bom, Obrigada, gente. obrigada.